Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do quinto episódio, de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, intitulado Loucura e Spock, Agora os títulos estão em português, O que a gente pode falar desse episódio? Mais um episódio interessante, A gente está tendo aí uma série que está realmente trazendo bons episódios, Com um probleminha ou outro, como sempre, Que a gente sempre vai ter algum probleminha, sempre algum ponto negativo e pontos positivos também, Mas do que se trata esse episódio? Um episódio de história A e história B, E algumas historinhas Cs e Ds ali, Muito pulverizadas, muito pequenininhas, Que fala do que? Enterprise está num posto, numa base estelar, entendeu? E a tripulação tá de folga, E o Spock vai aproveitar e passar um tempo, com a sua namoradinha lá, sua noiva, sua prometida, T'Pring, no caso, Só que ao mesmo tempo existe uma missão diplomática, muito importante para a Federação, entendeu? Da qual o Spock tem que fazer parte, e de repente ele acaba, vamos dizer assim, dando mais atenção para o trabalho do que para a esposa. A esposa, obviamente, vai ficar insatisfeita com isso, o futuro esposa, no caso, ela vai ficar insatisfeita com isso, O Spock vai pedir vai acabar recebendo alguns conselhos, da enfermeira Chapel, que eu estou gostando bastante dessa enfermeira Chapel, apesar dela não ter nada a ver com a enfermeira Chapel da série clássica, no final das contas, só a paixão dela pelo Spock, que é a única coisa ali que tem mais ou menos a ver com ela, no caso. E aí o que acontece? Esse conselho que a enfermeira Chapel dá é que o Spock se aproxime mais, da namorada, da T'Pring, dê mais atenção a ela. E os dois decidem, o Spock e a T'Pring decidem, para poder se aproximar, fazer um ritual onde eles vão compartilhar os Catras, ou as almas deles, E acaba dando um ziriguidum ali qualquer, nesse ritual, que eles acabam trocando de corpos, E aí o que vai acontecer? A T'Pring vai ter que, no corpo do Spock, participar dessa missão diplomática que é muito complicada, e ao mesmo tempo o Spock, no corpo da T'Pring, vai ter que falar, com vamos dizer assim, com um vulcano que vai dar autorização para ela para fazer um centro de reabilitação, de presos, presos que têm problemas, vamos dizer assim, de mente, coisa e tal, no caso, E aí você vai ter essa situação onde um vai passar, pela experiência de ser o outro, e isso vai acabar aproximando os dois, Foi uma história interessante, foi uma história bem montada, apesar de a única crítica que eu tenho a essa história é que eles não foram, exitosos, muito exitosos, ao trocarem seus corpos, A coisa seria mais interessante se, por exemplo, a T'Pring trouxesse alguma coisa da experiência de vida dela para resolver o conflito diplomático, E ao mesmo tempo o Spock levasse alguma coisa da experiência dele para resolver os problemas de trabalho lá da T'Pring, com esse vulcano, que daria, vamos dizer assim, para ela autorização de um centro de reabilitação, só que o vulcano era extremamente preconceituoso com humanos, E a T'Pring acaba indo, o Spock no corpo da T'Pring acaba indo com a conselheira Chapel conversar com esse vulcano. O vulcano mostra todos os seus preconceitos com os humanos, E a T'Pring, com o Spock ocupando o corpo dela, dá um soco, nesse conselheiro vulcano, Quer dizer, nesse vulcano aí no caso, E aí, vamos dizer assim, a coisa acabou ficando meio, sabe, eu preferiria que ali na base da argumentação, eles conseguissem superar o preconceito do vulcano e ao mesmo tempo, a T'Pring conseguisse, resolver um entrave diplomático, quando isso acabou ficando, uma atribuição do pai, que foi até um negócio legal, a forma como o pai que resolveu, esse conflito diplomático, foi uma coisa bem bacana, inclusive, tá? Mas eu achava que poderia, vamos dizer assim, a T'Pring poderia ter tido êxito na missão do Spock, e o Spock poderia ter êxito da missão do T'Pring, quando a coisa soa mais como um fracasso dos dois, mas que serviu para aproximar os dois, e serviu ali para dar uma resolvida ali na DR dos dois ali no caso, tá? Agora, o detalhe é o seguinte, você vai ter uma história B também, onde você tem a Una, e você tem a La'an, no caso, e
elas têm a fama de não ser pessoas que gostam de se divertir, né? São pessoas só muito dedicadas ao trabalho, né? E elas descobrem, né, que os tripulantes da Enterprise eles fazem uma espécie de bingo, né? Que você tem uma série de tarefas ali a ser cumpridas, entendeu? E aí elas vão descobrir o que é diversão ao cumprir as tarefas desse bingo, né? A coisa soou mais como um alívio cômico, né? Mas também fez com que as duas finalmente se divertissem um pouco, né? Então a história valeu um pouco por isso, né? Mas foi uma coisa mais bobinha. Eu confesso a vocês que eu achei esse alívio cômico um pouco mais bobo, né? E uma coisa também que eu percebo que tá tendo muito nessa série, né? É um excesso de diálogos que às vezes, de coisas às vezes que não tem muito a ver com a história, com as histórias principais, entendeu? E aí a coisa fica um pouco, esses diálogos excessivos às vezes, né? Ficam um pouco cansativos, né? Você precisa ter uma atenção muito presa a esses diálogos, né, para você conseguir entender a história bem. Então é até bom, né, você ver o episódio mais de uma vez, tá? Eu só vi uma vez agora, tá? Depois, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, né? Mas são episódios que realmente exigem um pouco da sua atenção, né? E que você precisa ver mais de uma vez para você poder entender a história toda, né? No caso, você para o filme, volta, entendeu? Para poder ver os diálogos direitinho, coisa e tal. Então, realmente é uma coisa que realmente você precisa ter uma atenção muito grande ao assistir esses episódios, já acaba se tornando um pouco cansativo. Mas mesmo assim, tá? Eu quero ratificar aqui que a série tá boa, a série tá muito interessante, a série tá muito legal, né? Estamos vendo personagens da série clássica ali trabalhando, né? No caso, você tá tendo ali, de repente, personagens que não são originariamente o que eles eram, né, vamos dizer assim, na série clássica lá da década de 60, o caso da enfermeira Chapel, por exemplo, o caso do Spock, às vezes com excesso de emoção ali, no caso, né, então, mas ainda assim, tá, é uma série boa, né, a gente tem um Pike que é excelente, eu considero esse Pike muito melhor do que o Pike do The Cage, tá, isso não tem nem comparação, eu realmente, é um achado realmente esse Pike, é um achado realmente o Anson Mount fazer esse Pike, entendeu? Isso é uma coisa que ajuda demais a série, tá? Então eu ainda tô com umas impressões positivas, claro, vai sempre ter um probleminha ou outro, tá? Mas não é aquela coisa, às vezes, tão sofrida, às vezes, como a gente vê em Discovery, por exemplo, né? Aí é o gosto de cada um, né? Eu sei que tem gente que gosta de Discovery, eu entendo isso, mas eu confesso a vocês que Strange New Worlds está realmente sendo agora a melhor coisa mesmo dessa era aí do Kurtzman, tá? E que tá batendo até Lower Decks já, no caso, né? Lower Decks é que era a melhor coisa, né? O pessoal tem falado de Prodigy, eu realmente preciso ver Prodigy, eu preciso fazer alguns vídeos sobre Prodigy aqui pra gente conversar um pouco também, tá? Mas a princípio eu tô gostando de Strange New Worlds e tá sendo bem interessante, né? Apesar de um probleminha ou outro aqui ou ali, né? Mas é uma coisa que dá pra você aceitar, tá? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E a gente conversa numa próxima oportunidade, tá? Um abração, fui e até a próxima.